o presidente Lula, empossado no dia 1º de janeiro, deveria ordenar aos comandantes militares, através do Ministério da Defesa, que procedam à imediata repressão contra as manifestações golpistas que permanecem diante dos quartéis, áreas consideradas de segurança nacional e que são de responsabilidade dos militares? O que o governo pode fazer contra os bolsonaristas que continuam lá diante dos quartéis? Vanessa, caiu para você essa daí começar. Não, com certeza. Tem que ir para cima, gente. Me perdoa, me olvido. Sem perdoar, sem anistia, sem esquecimento. Essas pessoas que estão na frente dos quartéis, o que eu, retomando o que eu estava dizendo antes. Se existe aí uma ação da polícia e tal, a gente pode ter aí enfim, tudo que eles querem, na verdade, vamos botar as coisas, já estamos aí no final da noite, vamos botar as coisas, né, evidentes. Tudo que eles querem é um corpo para fazer de mártir e para conseguir aí mobilizar ainda mais a base deles. Tudo que eles querem é isso. E a gente não pode entregar. Então, o Lula tem que ir e agir de acordo com a lei. Como eu disse, Flávio Dino é fundamental. Os recados passados por Flávio Dino, ministro da Justiça, são explícitos. Haverá punição. E na coletiva que ele deu, na noite em que, na segunda-feira, se não me engano, em que teve os atos terroristas em Brasília, o recado que ele deu foi explícito. O que não pudermos fazer agora, porque a Polícia Federal não vai agir, nós faremos a partir de 1º de janeiro. E o que também já começa a ser ventilado aí nos meios, né, bolsonaristas, bolsonarianos, etc., é que o próprio Exército já está se mobilizando e já está articulando como retirar essas pessoas a partir de janeiro. Então, eu acho que complementa as duas perguntas anteriores dessa, porque do jeito que a gente vê muitas vezes, parece que essa ideia do Múcio foi um tiro no pé, que tudo saiu mal, mas não, veja, os comandantes já desistiram de renunciar, de sair do posto dia 23 de dezembro, que é o que estava se ventilando, que seria um ato de insubordinação contra Lula, dizendo que não aceitariam a liderança dele, que não aceitariam o comando do presidente, e então iríamos ficar aí do dia 23 até a posse, né, até o dia 1º, sem comando das Forças Armadas, uma coisa absurda, uma excrescência que nunca foi vista. Isso já apaziguou. Então, alguma coisa o Múcio está fazendo, e eu acho que ele está trabalhando também, como todo mundo nesse governo, que está trabalhando basicamente de graça. E a outra coisa é essa sinalização da caserna. Vários deles já sinalizaram o respeito à eleição, que não vão embarcar, que não embarcaram, na verdade, não embarcaram com o Bolsonaro. E, por fim, uma outra avaliação que eu acho que também é pertinente é que a gente está jogando muita força, enchendo muita bola das Forças Armadas. E há um questionamento que me parece bastante legítimo sobre a capacidade que eles têm real de bancar um golpe ou de bancar uma ação mais efetiva. Eles não tiveram, Bolsonaro não teve apoio de nenhum setor, a não ser aí setores específicos nas Forças Armadas, não teve setor da mídia, não teve setor amplo no empresariado e um setor da sociedade minorizado, aí, minoritário. Então, por fim, é isso. Tem que reprimir, sim. Não sei se a palavra é reprimir, mas tem que tirar essas pessoas. E aí, só concluindo muito rápido uma coisa que eu lembrei agora, o Dunk, que é aquele psicanalista da USP, acho que é Dunk o nome dele, que é muito famoso e é muito interessante, ele fala que o que a gente está vendo com essa ação dos bolsonarianos, Dunker, obrigada. O que a gente está vendo é como se fosse uma loucura coletiva. Então, existe um momento em que a loucura ela não é só individual, mas ela passa a ser de dois ou mais. E como fazer para tirar isso? Você precisa cortar o elo que os une àquele, como se fosse uma seita, porque eles passam a agir como seita. E você precisa cortar o elo. E é isso que as Forças Armadas terão o dever e certamente farão a partir de 1º de janeiro. Vão cortar o elo com esses setores. E aí também vai ficar muito fácil de tirar esses generais que apoiarem ou que forem contra. Então, pode ser que também uma ação para deixar para agir
quando já tiver com a coisa mais arrumada, digamos assim. Tá certo. Vocês estão um pouco indisciplinados com o tempo hoje, mas tudo bem. Aproveitem que o Breno não está aqui, eu sou mais leniente mesmo. Mais Igor, flexível. eu sou mais flexível. Você, como você está vendo, você acha que tem espaço para exigir a saída dos manifestantes à frente dos quartéis a partir do dia 1º de janeiro? Olha, Haroldo, eu tenho dúvidas se o governo deveria lançar mão de medidas repressivas, porque eu acho que isso pode ser justamente o que eles querem, que é ter esse conflito aberto, vítimas, e eles conseguirem se manter em evidência e alimentar que existe um setor da sociedade que não admite o resultado das eleições e não aceita que o Lula seja presidente da República. Eu acredito que a via que está em curso, que é a repressão via ações do Judiciário, especialmente do Alexandre de Moraes, para identificar quem são as pessoas que estão financiando, identificar quem participa desses acampamentos e cometem atos ilícitos. Eu acho que isso é mais inteligente, porque coloca o conflito em duas instâncias do aparato do Estado que não nos diz respeito, não diz respeito ao governo. Eu acho que o que eles estão querendo é fazer um processo de agitação de que a eleição foi fraudada, de que o Lula não é o presidente legítimo. E me parece que no último período eles têm perdido força. E eu acho que nesse final do ano, com Natal, Ano Novo, eu acho que eles não vão conseguir sustentar essa turma, e me parece que eles estão especialmente lá no quartel-general em Brasília. Então, algumas informações que nós temos é que, de fato, tem um contingente, mas que também não tem conseguido ampliar, né? Tem diminuído, né? E, às vezes, quando diminui, eles aumentam a estrutura, aumentam a barraca, e dá uma impressão de que tem mais gente do que realmente tem. Então, me parece que, com o passar do tempo, eu acho que isso vai perdendo força. Eu acho que, se eles tomarem medidas, como fizeram no dia da diplomação, atos violentos, ações de terrorismo, isso tem que ser reprimido, criminalizado, as pessoas têm que ser presas, julgadas, condenadas. Mas eu acho que me preocupa, Haroldo, quando tem determinados precedentes que se cria, como a repressão ao acampamento, que pode gerar um precedente contra nós. Então, eu acho que vamos deixar com que o judiciário tome conta, e eu acho que o governo, quanto menos ele se meter nesse ponto específico, que é das mobilizações dos bolsonaristas, eu acho que é melhor. E vamos, na verdade, tem que ter um enfrentamento do governo em relação à bolsonarização das Forças Armadas. E sim tem que ser utilizado o termo da lei, para que as Forças Armadas sejam limpas dessa politização e cumprem o seu papel de Estado, que é a defesa nacional. Genuíno, palavra é sua. A gente deve usar o nome das coisas pelo que elas são. Em primeiro lugar, o bolsonarismo entrou nas Forças Armadas. E o que o governo Lula deveria ter feito é, na indicação dos comandantes, que é a atribuição dele, os que vão tomar posse depois do dia 1º, comandante que aderiu ao bolsonarismo não serão indicados para a Marinha, para o Exército Aeronáutico como comandante. Ser oficial, defender isso aí, a gente vai combater ao mesmo tempo. Mas para comandar, quem é bolsonarista não pode comandar, porque a atribuição do presidente é indicar o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Segundo, não se faz acordo com Forças Armadas em lugar nenhum do mundo. Nem na esquerda, nem na direita. Forças Armadas obedece quem manda. E quem manda não manda, eles vão mandar. O que eles mais gostam é ter um ministro da Defesa frágil que canta o hino nacional, hastia a bandeira e presta continência. E eles fazem aquilo que é da competência deles. Terceiro, eu acho que não é papel das Forças Armadas reprimir manifestações golpistas. Isso não. Isso é papel da polícia, é papel do Ministério da Justiça. É bom deixar isso bem claro.
Mesmo sendo uma área sobre armada para lei e ordem. Não é papel das Forças Armadas, é justiça e polícia civil. Agora, vamos ser claros entre nós. Os atos de vandalismo em Brasília, feitos por acampados, que praticaram tudo aquilo e voltaram para os acampamentos em frente ao QG, o que é isso, Haroldo? O que é isso? A polícia tinha que ter ido lá, não era a polícia tinha que ter ido lá e ter prendido eles lá em frente ao QG, o famoso Forte Apache. É isso. Então, quem vai prender esses militares não é o militar. Nós não podemos utilizar as Forças Armadas para repressão de tipo policial. Isso é atribuição da polícia. E eu acho que nós deveremos abrir um debate nas Forças Armadas sobre o que é defesa nacional. Defesa nacional não é nada disso que eles estão fazendo. Isso é antidefesa. Defesa nacional é diminuir as vulnerabilidades do país e do povo. Defesa nacional é acesso à tecnologia sensível. Defesa nacional é cooperação com os países vizinhos. Defesa nacional é discutir as novas exigências da guerra moderna. Por exemplo, você tem a guerra na Ucrânia, e o que é que o mundo está discutindo? É o papel do espaço aéreo, dos mísseis e dos drones. E aqui nós estamos discutindo urna eletrônica e acampamento de lunático em frente aos quartéis. Isto é, a esquerda tem que denunciar isso com toda a contundência. Isso não tem nada a ver com defesa. Isso é a negação de tudo, nem de polícia da época das milícias. É uma vergonha. Eu desculpe porque, nesta matéria, eu acho que a gente tinha que ter sido mais contundente. E eu acho, aí tem uma... Viu, Igor? Aí eu só fazer uma observação. Diferentemente do mercado, diferentemente dos bancos, diferentemente do teto de gasto, diferentemente do Lira, nós estamos tratando com o poder armado. E quando o poder civil não se impõe perante o poder armado fica impune. E a pior coisa é o que aconteceu. Foi a transição da ditadura para a democracia, manteve o purão da ditadura militar e eles voltaram depois. E aí, já que a Vanessa citou um antropólogo da USP, vamos usar uma outra coisa que é muito bem feita por eles. Quando o passado não passa, ele fica recalcado e volta à tona de novo. Foi o que aconteceu com esses militares que se vincularam com a tortura, com o desaparecimento. Olha, hoje eles extinguiram a Comissão Nacional dos Mortos Desaparecidos. Isso vem de quando? Lá da época da anistia, da época da transição. Portanto, por que não acontece isso na Argentina? Por que não acontece isso no Chile? Por que não acontece isso no Uruguai? Porque ali teve uma explicitação. Uruguai, desculpa te interromper, o Uruguai nesta semana condenou envolvidos em repressão durante a ditadura. Claro, aqui houve passar a mão na cabeça, é a saída pelo alto, vamos mudar alguma coisa para que nada mude. E me preocupa que a gente esteja repetindo essa tradição da política brasileira. Parece que a esquerda tem medo de mexer um pouco com as Forças Armadas. Parece que a gente teme. E aí eles causam o pavor e a gente fica temendo. Por exemplo, eles espalharam, vai ter golpe. Aí a gente diminui a intensidade das manifestações. Vai ter isso. 7 de setembro de 2021 era o golpe. 7 de setembro de 2022 é outro golpe. E aí a gente vai se contendo, como se fosse... A partir do medo a gente vai se domesticando. Eu acho que essa questão é uma questão estratégica, porque nós estamos discutindo o Estado, o regime político, as relações do poder político com a coação representada pela Força Armada. E como nós não estamos falando de uma coisa conjuntural, isso tá impregnado na história da República Brasileira. Desde 91, 34... 30, 37, 46, golpe de 64. A Constituição de 88 teve um impasse na votação do 142, que isso já foi divulgado. Portanto, e eu acho que nós não enfrentamos isso quando tomamos posse em 2003. E, mais uma vez, nós estamos repetindo uma passar a mão na cabeça. Me preocupa isso. Por quê? Nesta área, não se permite ilusões nem ingenuidades. Mais uma o preço pode ser muito alto.